Eu sempre odiei os jantares de família. Para muita gente, esses encontros significam risadas, lembranças compartilhadas, abraços calorosos e o cheiro de comida caseira que desperta memórias felizes. Para mim, sempre foram sinônimo de tensão, humilhação e um aperto no peito que começava horas antes de eu chegar à casa da minha tia. Desde criança, eu sabia que era diferente. Enquanto minhas primas e primos se orgulhavam de suas roupas de marca, das viagens à Disney e dos cursos caros de inglês, eu aparecia com vestidos simples, comprados em liquidação, e com histórias de ônibus lotado e lanche de pão com margarina. Minha mãe fazia o possível para que eu não me sentisse menos, mas, diante da família reunida, não havia como esconder a diferença gritante. E, entre todos os olhares, risadinhas e cochichos, havia um rosto que sempre se destacava, o da minha prima Renata. Renata era 2 anos mais velha do que eu, filha do irmão mais bem-sucedido do meu pai. Desde pequena, ostentava sua condição de queridinha da família. Tinha tudo, as melhores roupas, os melhores presentes, as melhores oportunidades. E, como se não bastasse, fazia questão de esfregar isso na cara dos outros, especialmente na minha. Lembro-me nitidamente de um jantar de quando eu tinha 24 anos. Eu estava desempregada havia alguns meses, depois de perder um estágio mal remunerado. Era um período difícil. Eu sobrevivia com vale alimentação do governo e ajuda da minha mãe, que dividia seu salário de professora para que a gente tivesse o mínimo. Eu estava fragilizada, mas aceitei ir ao jantar porque minha mãe insistiu. Ela sempre dizia que família é família, e que eu precisava aprender a aguentar. A mesa estava posta com aquela fartura quase exagerada que minha tia gostava de exibir. Pernil assado, saladas coloridas, vinho importado. Eu me sentia deslocada só de olhar. Quando todos se sentaram, começaram as conversas animadas. Os assuntos eram sempre os mesmos: carros novos, promoções de emprego, viagens planejadas. Eu tentava sorrir, mas no fundo só queria desaparecer. Foi então que aconteceu. Renata, com sua taça de vinho na mão, olhou diretamente para mim, em tom alto o suficiente para todos ouvirem, perguntou: "E aí, prima, ainda usando vale alimentação?" A mesa explodiu em risadinhas abafadas. Alguns tentaram disfarçar, mexendo nos pratos, mas o constrangimento estava no ar. Eu senti meu rosto queimar. Abri a boca para responder, mas nada saiu. Era como se minha garganta tivesse travado. Ela continuou, impiedosa: "Poxa, a gente se mata de trabalhar, estudar, conquistar as coisas, e você aí, esperando a ajuda do governo. Deve ser bom não ter responsabilidades, né?" As palavras dela eram afiadas como facas. Eu queria gritar, queria me defender, queria dizer que aquilo não era por escolha, mas por necessidade. Queria explicar que eu estava tentando, que eu passava horas entregando currículos, que eu sonhava em ter minha independência. Mas ninguém queria ouvir isso. Naquele momento, eu era apenas o alvo da piada da noite. Minha mãe, ao meu lado, apertou minha mão discretamente por baixo da mesa, em sinal de apoio. Mas até isso me envergonhou. Eu não queria ser a filha digna de pena, eu não queria ser a parente que precisava ser defendida. Eu queria ser respeitada. A comida perdeu o sabor. Engoli pedaços secos de arroz e carne enquanto sentia os olhos marejarem. Olhei em volta e percebi que ninguém tinha coragem de encarar a cena diretamente. Era mais fácil rir junto ou fingir que nada estava acontecendo. Assim, Renata venceu de novo. Ela conseguiu o que queria: me diminuir diante de todos. Naquela noite, ao voltar para casa, chorei em silêncio no quarto. Lembro de ter me deitado de lado, abraçando o travesseiro, com a sensação de que meu corpo inteiro doía. Mas no meio das lágrimas, algo começou a nascer dentro de mim. Uma mistura de raiva, vergonha e determinação. Jurei a mim mesma que aquilo nunca mais se repetiria. Que um dia eu teria uma vida tão grande, tão inacreditável, que ninguém jamais teria coragem de rir de mim novamente. Eu não sabia como, não sabia quando, mas dentro de mim cravou-se a promessa de revanche. Renata achava que eu seria para sempre a fracassada da família. Mas naquele momento de dor, eu plantei a semente da minha transformação. E embora eu ainda não pudesse imaginar, aquela noite se tornaria o combustível que me faria lutar contra cada obstáculo, cada dúvida e cada porta fechada. Porque nada doía mais do que lembrar da risada da minha prima ecoando no salão de jantar. E nada me movia mais do que a vontade de um dia, diante da mesma mesa,
olhar nos olhos dela e mostrar que eu venci. Depois daquela noite fatídica, algo mudou em mim. Era como se a humilhação tivesse aberto uma ferida profunda, mas ao mesmo tempo tivesse acendido uma chama que eu não sabia que tinha. Eu poderia ter me acomodado na dor, poderia ter me deixado definhar sob o rótulo de fracassada, mas em vez disso decidi transformar a vergonha em combustível. Não foi uma mudança repentina. Não acordei no dia seguinte com um plano infalível. Foi um processo lento, confuso e, muitas vezes, desesperador. O que eu sabia é que não queria mais ser refém do olhar de ninguém. Precisava encontrar algo que fosse meu, uma construção silenciosa que um dia falaria mais alto do que todas as ofensas de Renata. Comecei pelo que tinha: um laptop velho, a tela cheia de manchas, o teclado com algumas teclas soltas. Era tudo o que eu podia usar para me conectar com o mundo, e foi através dele que comecei a sonhar. Pesquisava oportunidades de trabalho remoto, cursos gratuitos, vídeos motivacionais no YouTube. Passei noites inteiras navegando, aprendendo sozinha conceitos de empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento de ideias de negócio. Enquanto minha prima postava fotos em Cancún com drinks coloridos, eu estava no meu quarto minúsculo, cercada de cadernos rabiscados, tentando estruturar um plano para uma startup de consultoria online. Eu não tinha dinheiro, mas tinha tempo, e o usei como minha maior moeda. Era um contraste doloroso. No grupo de WhatsApp da família, Renata compartilhava cada conquista material. A compra de um carro importado, a assinatura de um contrato em sua empresa de advocacia, as bolsas caras. E, nas entrelinhas, eu sentia o desprezo implícito. Ninguém me perguntava como eu estava. Ninguém se importava com meus projetos. Para eles, eu continuava sendo a que não deu certo. E talvez esse tenha sido meu maior trunfo, a invisibilidade. Enquanto me viam como inútil, eu tinha a liberdade de trabalhar em silêncio, sem expectativas, sem a pressão de provar nada a ninguém, ainda. Os primeiros meses foram de sacrifício absoluto. Dormia pouco, comia mal, e muitas vezes chorava de exaustão. Lembro de noites em que o cansaço era tão grande que eu apoiava a cabeça sobre o teclado e pensava: será que estou perdendo meu tempo? Será que Renata tinha razão? Mas então eu me lembrava do olhar dela, carregado de arrogância, e isso me dava forças para continuar. As pequenas vitórias começaram a surgir. O primeiro cliente, que confiou em mim mesmo sem eu ter um portfólio. O primeiro pagamento, modesto, mas que fez meus olhos encherem de lágrimas porque significava que eu não dependia apenas de ajuda. Cada passo era uma conquista invisível, um tijolo na fortaleza que eu construía em silêncio. E ninguém sabia. Eu mantinha segredo até mesmo da minha mãe. Ela achava que eu passava tempo demais no computador e me aconselhava a enviar currículos de verdade. Mas eu sabia que estava pavimentando algo maior. Queria que a revelação viesse como um choque, como um soco certeiro no orgulho de quem sempre me subestimou. Havia uma cena que se repetia como um ritual. Eu, sentada na cama, o laptop iluminando meu rosto no escuro, enquanto do lado de fora o bairro mergulhava no silêncio da madrugada. A janela deixava entrar um vento frio, e eu usava um cobertor ralo para me aquecer. Na tela, gráficos, planilhas, esboços de sites. Do outro lado, em outra tela que eu não conseguia ignorar, as redes sociais da minha prima, ostentando mais uma viagem, mais uma compra, mais uma festa. Era como se estivéssemos em mundos diferentes, e, de certa forma, estávamos. Eu não invejava exatamente o que ela tinha. O que doía era a forma como ela usava tudo aquilo para esmagar os outros. Eu não queria carros ou bolsas caras para me exibir. Eu queria respeito. Eu queria provar que minha vida tinha valor. Com o tempo, fui atraindo parceiros, colaboradores, pessoas que acreditavam no meu projeto. Cada mensagem de apoio era como um sopro de vida. Mas ainda assim, eu guardava tudo para mim. Não falava nada em jantares, não publicava nada nas redes. A minha vingança estava sendo cozida em fogo lento. E a tensão crescia. Quanto mais eu avançava, mais eu ansiava pelo momento em que poderia revelar. Era como carregar um segredo precioso, quase explosivo, dentro do peito. Às vezes, durante um jantar silencioso em casa, eu fechava os olhos e imaginava a cena. Renata fazendo piadinhas, e eu colocando uma revista sobre a mesa, deixando todos sem voz. Era quase um filme que rodava dentro da minha cabeça, uma cena que eu ensaiava sem parar. Mas até lá, havia o caminho. E esse caminho era solitário.
Havia dias em que a solidão me consumia, em que eu desejava ter alguém com quem compartilhar a jornada. Mas eu escolhi o silêncio porque sabia que o efeito seria maior se viesse de surpresa. Assim, entre lágrimas escondidas, noites sem dormir e uma fé teimosa, fui construindo o que um dia mudaria minha vida. Cada linha de código, cada contrato assinado, cada estudo madrugada adentro me afastava um pouco mais daquela imagem de fracasso que minha prima tanto gostava de alimentar. Eu ainda não tinha vencido. Mas já não era a mesma. E, dentro de mim, a certeza crescia. O momento chegaria. O convite chegou como sempre, em tom de obrigação. Domingo, jantar na casa da tia. Todos estarão lá. Eu já havia aprendido a antecipar esses encontros. Normalmente, inventava desculpas, preferia me poupar da dor de me sentir invisível ou, pior, humilhada. Mas dessa vez algo em mim decidiu aceitar. Não porque eu estivesse ansiosa para rever minha família, mas porque sabia que estava pronta. Passei a semana inteira me preparando em silêncio. Não ensaiei falas nem respostas. Eu não queria soar ensaiada. Queria apenas ser verdadeira, deixar que os fatos falassem por mim. Coloquei no celular a foto que mudará tudo, a minha capa na revista Forbes. Eu ainda me lembrava da sensação de segurar o exemplar físico pela primeira vez, minhas mãos tremendo, lágrimas caindo sobre o papel brilhante. Ali estava eu, estampada em letras grandes, reconhecida como uma das empreendedoras mais promissoras do país. No domingo, vesti uma roupa simples, mas escolhida com cuidado. Nada de marcas caras ou ostentação. Queria que minha presença fosse serena, quase despretensiosa. Entrei no carro com o coração acelerado. Era como caminhar para o campo de batalha. Mas, pela primeira vez, eu tinha minhas armas. Ao chegar, a cena era a mesma de sempre. Mesa farta, conversas altas, aquele cheiro de comida caseira misturado com perfume importado. Os olhares se viraram para mim, alguns indiferentes, outros carregados de julgamento. Senti o peso de ser novamente a prima esquecida. Renata, claro, estava no centro da mesa, cercada de elogios. Falava sobre sua última viagem a Paris, mostrava fotos do novo apartamento decorado por arquitetos renomados. Sua risada preenchia o ambiente como sempre, estridente, confiante, quase ensurdecedora. Eu me sentei discretamente, sorrindo de forma contida, cumprimentando a todos. Os minutos passaram, e eu apenas observava. Até que chegou o momento inevitável. Renata me encarou, com aquele olhar que eu conhecia bem, um misto de arrogância e malícia. E aí, prima? Disse, com um sorriso torto. Ainda desempregada? Alguns riram. Outros desviaram o olhar, constrangidos, mas sem coragem de intervir. Eu respirei fundo, sentindo o coração bater forte. Mas não respondi. Apenas mantive os olhos fixos nela, em silêncio. Ela pareceu incomodada com minha calma. Decidiu insistir. Você já pensou em arrumar um emprego de verdade? Continuou, girando a taça de vinho entre os dedos. Já passou da hora, né? Dessa vez as risadas foram mais abertas. Eu vi cabeças balançando, sussurros maldosos. Era como se a cena de anos atrás estivesse se repetindo. Mas eu não era mais a mesma. Levantei lentamente a taça de água e bebi um gole. Depois, em tom tranquilo, quase suave, perguntei. Renata, você leu a última edição da Forbes? O silêncio caiu por um segundo, confuso. Ela franziu a testa, sem entender. Forbes? Repetiu, rindo. Não, querida. Eu não perco meu tempo com essas coisas. Prefiro revistas de verdade. O coração disparava dentro de mim, mas minha voz saiu firme, controlada. Abri a bolsa, peguei o exemplar cuidadosamente guardado, e o coloquei sobre a mesa, virado para cima. Meu rosto estampado na capa brilhou sob a luz do lustre. O silêncio foi imediato. As conversas morreram, os talheres pararam no ar. Todos olhavam para a revista, depois para mim, depois de volta para a revista, como se fosse impossível conectar aquelas duas imagens. A fracassada da família e a mulher bem-sucedida na capa da Forbes. Minha tia deixou escapar um meu Deus, quase inaudível. Um dos primos engasgou com a bebida. Até as crianças pararam de brincar. Renata ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. O vinho quase escorregou de sua taça. Ela tentou sorrir, mas o gesto morreu pela metade. Pela primeira vez em anos,
Eu vi nela algo que nunca tinha visto: vergonha. Eu não disse nada. Não precisava. O silêncio falava mais alto do que qualquer discurso. Apoiei os cotovelos na mesa e apenas olhei para ela, calma, serena, quase com compaixão. Alguém finalmente quebrou o silêncio. Isso é verdade? Você está na Forbes? Sim, respondi, em voz baixa. É o resultado do trabalho da minha empresa. As perguntas começaram a surgir, atordoadas, atropelando-se umas às outras. Como? Quando? Que empresa? Por que você nunca contou? Eu respondia apenas o essencial, sem entrar em detalhes, deixando que a capa falasse por si mesma. Renata, ainda em choque, tentou reagir. Forçou um riso nervoso. Nossa, prima, que surpresa! Quem diria, né? Disse, olhando ao redor, buscando apoio. Mas ninguém riu com ela. O público dela havia desaparecido. Foi um momento cinematográfico. Eu podia ouvir o som da faca cortando o silêncio, podia sentir a energia no ar mudar. O poder que sempre esteve nas mãos dela agora estava nas minhas, mas eu não queria esmagá-la. Eu queria apenas mostrar que eu nunca fui aquilo que ela dizia. Meu olhar encontrou o dela mais uma vez. Havia tanta coisa que eu poderia dizer. Poderia relembrar cada piada cruel, cada humilhação, cada noite em que chorei por causa dela. Mas não disse nada. Porque naquele instante, eu já tinha vencido. Ela desviou os olhos, mexeu no prato, fingiu estar ocupada. A vergonha a envolvia como um manto pesado. Eu percebi que a vingança mais doce não era gritar, não era humilhar de volta. Era apenas existir, de forma plena, diante de todos. O jantar continuou, mas nada foi como antes. Todos queriam me ouvir, todos me olhavam de um jeito diferente. E, pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena naquela mesa. Enquanto a sobremesa era servida, pensei em como a vida pode dar voltas. Um dia, eu era motivo de riso. No outro, era capa de revista. Mas mais do que o reconhecimento, o que realmente importava era a sensação de dignidade recuperada. Eu não precisava provar nada para ninguém. Mas, ainda assim, provei. E ali, naquele jantar, diante da família que me havia julgado tantas vezes, eu sabia, eu tinha vencido. Depois da capa sobre a mesa, depois do silêncio, depois do choque, o jantar continuou em um ritmo estranho, quase artificial. Todos tentavam retomar a conversa, mas era como se algo invisível tivesse se instalado entre nós. Cada palavra, cada gesto, cada risada parecia ensaiado demais, forçado demais. Eu, no entanto, estava em paz. Não porque tinha vencido a minha prima, mas porque percebi algo maior. Eu não precisava mais provar nada. Durante anos, a minha vida foi movida por aquela ferida. Por aquele comentário cruel no jantar, pelas risadas abafadas, pelo olhar arrogante de Renata. Eu carreguei isso como um peso, como uma marca em meu peito, e usei a dor como combustível. Foi isso que me fez levantar de madrugada para estudar, foi isso que me fez trabalhar em silêncio, foi isso que me fez continuar quando parecia impossível. Mas ali, diante da mesa que um dia me fez chorar, eu percebi. A verdadeira vitória não era a capa da Forbes. Não eram os olhares de espanto. A vitória real estava no caminho. Na resiliência que construí, na confiança que floresceu em mim, na certeza de que eu não era aquilo que diziam. A capa era apenas um símbolo. O que me libertava de verdade era saber que eu havia me reconstruído por dentro. Que eu havia encontrado minha voz, meu valor, minha dignidade. Enquanto observava os olhares ainda confusos, percebi também outra coisa. A vergonha não era minha. Nunca tinha sido. Eu carreguei por muito tempo a culpa de não ter o suficiente, de não ser o suficiente. Mas não era eu quem deveria ter sentido vergonha. Eram eles, por terem se permitido rir da dor de alguém. Essa constatação foi como um alívio. Um peso que finalmente caiu. Pela primeira vez em muitos anos, eu consegui olhar para Renata sem ódio, sem raiva. Eu a vi apenas como ela era. Uma mulher que precisava diminuir os outros para se sentir maior. E percebi que, no fundo, isso dizia muito mais sobre ela do que sobre mim. Quando a sobremesa chegou, eu já sabia que não precisava ficar mais. Levantei-me devagar, agradeci pelo jantar, cumprimentei a todos. Alguns tentaram me prender com perguntas, outros me lançaram olhares que misturavam admiração e arrependimento. Eu apenas sorri, sem ressentimento, sem pressa de explicar. Antes de sair,
Minha prima ainda tentou me chamar, talvez para recuperar um pouco da autoridade perdida. Prima, disse ela, em voz baixa, quase trêmula. Eu não sabia. Olhei para ela. Não havia raiva em mim, nem desejo de vingança. Apenas um silêncio que dizia tudo. Inclinei levemente a cabeça, em um gesto de respeito, e me virei. Atravessei o corredor até a porta. Cada passo ecoava como se fosse parte de uma cena de cinema, a câmera me seguindo em câmera lenta, os rostos ao fundo me observando em silêncio. Ao abrir a porta, respirei fundo. O ar fresco da noite entrou em meus pulmões como se fosse liberdade. Saí de cabeça erguida, com um leve sorriso no rosto. Não era o sorriso da vingança. Era o sorriso do triunfo. Do renascimento. Da certeza de que eu havia transformado dor em força, humilhação em orgulho. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes amarelados. Enquanto caminhava até o carro, senti um arrepio, mas não de frio. Era a sensação de um ciclo que finalmente se fechava. Eu não era mais a jovem encolhida, comendo em silêncio enquanto riam dela. Eu era a mulher que havia se erguido, sozinha, contra todas as expectativas. E, dentro de mim, a voz que um dia chorou em silêncio agora dizia, firme e clara, você venceu. Se essa história tocou você, deixe seu like, comente sua opinião e se inscreva para mais histórias reais de superação e revanche. Porque todos nós já enfrentamos momentos em que fomos subestimados, e todos merecemos a chance de provar que somos maiores do que pensam.